Olá, alunos e alunas. Estaremos iniciando hoje mais uma videoaula. Na aula de hoje nós falaremos sobre o conjunto dos números inteiros. Vocês já estudaram aí o conjunto dos números naturais e agora vão conhecer um novo conjunto numérico que é chamado de conjunto dos números inteiros. Para começar essa aula, para entender a que números se refere essa ideia de números inteiros, eu quero que vocês acompanhem comigo esse problema aqui na tela do computador. O problema diz o seguinte: veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A Brasileirão 2018. Pois bem, observem aqui que aparecem aqui alguns times, a classificação deles e a posição. Mas o que eu quero que vocês observem é essa última coluna, que mostra o saldo de gols desses times. O que é o saldo de gols dos times em um campeonato? Aqui é o seguinte: nessa situação, o saldo de gols é calculado pela diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos pelo time. Observe o exemplo do Internacional, que estava na primeira colocação, havia marcado 31 gols, havia sofrido 13. Portanto, o saldo era de 18 gols, mais 18. Esse mais aqui indica que é um saldo positivo. E isso aqui é encontrado fazendo a diferença entre 31 e 13, ou seja, 31 menos 13, 18. Agora, observe o caso do Fluminense, que estava em nono. Havia marcado 23 gols, sofreu 27. Se você tentar calcular 23 menos 27 para descobrir o saldo, observe que 27 é maior do que 23. Então, como é que vai calcular 23 menos 27? Então, nesse caso, a diferença vai dar um valor negativo. E assim acontece para os outros times. Esse número aqui é representado pela diferença entre o número dessa coluna e o número dessa outra coluna. No exemplo aqui, Corinthians marcou 25 e sofreu 21. 25 menos 21 igual a 4 positivo. Mais 4. Fez mais do que o que sofreu. Bom, observe que o número de gols de um time não tem como ser um número decimal, tem que ser um número inteiro, porque uma quantidade de gols só pode ser representada por um número inteiro. O número de gols sofrido acontece a mesma coisa. Se um time sofre gols durante um jogo, não tem como dizer que um time sofreu 2 gols e meio. Ele sofreu 1 gol, 2 gols, 3 gols. E o resultado, ou seja, o saldo de gols desse time, como nós vimos aqui a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos, também tem que ser um número inteiro, como é o caso do Internacional, o número 18. O saldo de gols do Fluminense é 4 gols, só que negativo. Por que negativo? Porque o número de gols marcados foi menor do que o número de gols sofridos. Então, quando o time leva mais gols do que o que faz, o seu saldo fica negativo. Então, os números inteiros surgiram exatamente da necessidade de se fazer operações como essa. Ter que fazer o cálculo da diferença de um número, onde o número que vai ser subtraído é maior do que o outro número. Então, veja bem, toda vez que você for subtrair um número de um número menor, o resultado dessa subtração é negativo. Mais adiante a gente vai estudar as operações com números inteiros e vocês vão aprender a fazer esses cálculos. Mas aqui, nesse problema, é só para mostrar para vocês a ideia de números inteiros. Aqui, em específico, falando dos números negativos, dos números inteiros negativos, como é que eles surgiram. Então, foi dessa necessidade de se fazer operações onde eu preciso subtrair de um número um valor maior. Vejamos aqui essa outra situação, onde nós temos aqui a representação de um termômetro
mostrando a temperatura em dois momentos diferentes. Observe nesse primeiro aqui, que nós temos aqui o termômetro na altura do número 10 aqui. Significa dizer o seguinte, que a temperatura que foi medida por esse termômetro é 10 graus acima de zero. Aqui está o zero, 10 graus acima de zero. Então, isso aqui representa um número inteiro positivo. Já nesse outro exemplo aqui, observe que no momento representado pelo termômetro B, a temperatura está 10 graus abaixo de zero. 10 graus abaixo de zero. Significa dizer o seguinte, que essa temperatura ela pode ser representada por um número inteiro negativo. Então aqui é mais uma situação, mais um exemplo de onde os números inteiros podem ser utilizados para representar números que estejam acima ou abaixo de zero. Aqui mais dois exemplos de duas situações em que a gente utiliza os números negativos. Mas há algumas situações em que não há necessidade de escrever o sinal de mais para indicar números inteiros positivos. Vejamos esse exemplo aqui. Na indicação de um período antes e depois de uma determinada data. Essa linha vermelha aqui, que vocês observam, é como se fosse uma linha do tempo. E nela estão definidas três datas. A primeira, relacionada ao número 0, está aqui a indicação do nascimento de Cristo. Depois aqui à direita tem uma marcação indicando 600, o número mais 600, ou 600 DC. Aqui quer dizer 600 anos depois de Cristo. Aqui indica como o período em que os hindus já usavam quantidades negativas. E aqui à esquerda, nós observamos um outro número, menos 400, ou 400 AC, quer dizer, 400 anos antes de Cristo, quando os gregos não conheciam os números negativos. Nessa época aqui, os números negativos ainda não eram conhecidos. Aqui é uma situação em que nós podemos observar a utilização de números inteiros. Veja essa outra situação, onde também temos um exemplo de uso dos números inteiros. É para a indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Observe que aqui, essa linhazinha aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse aqui, é o nível do mar. Observe que aqui, um pouco acima, a 30 metros do nível do mar, tem um montanhista escalando. E a sua altitude é 30 metros, ou mais 30, representada pelo número inteiro, mais 30. 30 metros acima do nível do mar. É a altitude desse montanhista. Aqui embaixo tem um ponto que está representado pelo número negativo menos 30 metros. Isso representa profundidade. Nesse caso aqui, o nosso referencial é o nível do mar. É como se o zero, a altura zero, fosse aqui o nível do mar. Então, as altitudes aqui acima serão positivas e a profundidade aqui abaixo do nível do mar é representado por um número negativo. Desse modo, nós podemos observar que o conjunto dos números inteiros é formado por dois grupos de números, que são os números inteiros positivos e os números inteiros negativos. Então, os positivos, números que representam quantidades inteiras, são na verdade os números naturais, mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, mais 25, mais 100. Eu coloquei as reticências aqui para indicar que aqui estão os outros números
4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui vai todos os números até chegar aqui. E essa sequência é infinita. A mesma coisa com os negativos. Os números inteiros negativos começam em menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito. Sendo assim, a gente pode colocar os números inteiros em uma reta numérica. O primeiro passo para a construção da reta numérica é demarcar a origem dessa reta. A origem nós vamos associar ao número 0. Esse é o número 0. À direita do 0, nós vamos escolher um ponto e vamos colocar o número 1. Ou mais 1, que é positivo. Esse segmentozinho aqui, que vai do 0 até 1, nós vamos tomar como para ser a nossa unidade, para assim a gente colocar os demais números na reta. Então, eu vou marcar aqui, ó, vou tomar isso aqui como unidade para marcar os demais números. Lembrando que os números positivos nós vamos colocar à direita do 0. Então aqui vai ser mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente. E a mesma unidade que eu usar para colocar os números positivos na reta, eu uso para colocar os negativos também. Aqui vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Essa reta, ela vai ser infinita, tanto no sentido positivo, como no sentido negativo. Mas eu posso associar a minha reta numérica, não necessariamente tomando o 1 como unidade, mas eu posso tomar um outro número como sendo a minha unidade. Imagine que eu queira representar numa reta numérica uma distância muito grande entre duas cidades, por exemplo. Então, eu poderia colocar, eu estou falando de distância em linha reta, eu poderia colocar aqui as distâncias de 100 em 100 km, por exemplo. Então, aqui seria 100 km, 200 km, 300 km. Vamos supor que aqui nesse ponto está uma cidade B, associada ao número 0, e aqui nesse ponto, a 300 km da cidade B, existe uma cidade C. Mas, no outro sentido, também podem existir algumas cidades. Como eu tomei como unidade aqui esse espaçamento, eu fui aumentando de 100 em 100, aqui também eu vou utilizar a mesma unidade. Ou seja, eu vou colocar para cá menos 100, menos 200, menos 300. Esses pontos aqui, que estão do lado esquerdo do 0, estão negativos, exatamente pelo fato de estarem no sentido contrário ao desses outros números aqui. Então imagine que aqui tem uma cidade A. Observe que a distância entre a cidade B e a cidade C é 300. A distância entre a cidade B e a cidade A também é 300. A diferença é que uma está para o sentido positivo da minha reta e a outra está no sentido negativo. Os números destacados na reta numérica podem ser associados a letras do alfabeto, porque na verdade cada um desses números aqui representa um ponto da reta, e cada ponto em uma reta pode ser representado por uma letra do alfabeto. Eu estou primeiro chamando o meu ponto inicial, que é o 0, de ponto O, que é a origem da minha reta. Mas eu posso ter aqui
associado ao número 2 um ponto P, por exemplo. E aqui do lado esquerdo do zero, eu posso ter associado ao número menos 3 um ponto Q. Observação: a letra que a gente vai utilizar para indicar um ponto de uma reta, obrigatoriamente deve ser uma letra maiúscula. Eu não posso usar uma letra minúscula para representar um ponto. Agora observe esse detalhe importante relacionado aos pontos destacados em uma reta numérica. Aqui a gente pode notar que foram destacados 3 pontos: o ponto O, o ponto A e o ponto P. Vejamos o seguinte: observe que cada ponto destacado é chamado de imagem geométrica do número. Ou seja, o ponto A é a imagem geométrica do mais 2, o ponto P é a imagem geométrica do menos 4, e eu posso dizer que o ponto O é a imagem geométrica do zero. E cada número associado ao ponto é chamado de abscissa do ponto. Ou seja, o número mais 2 é a abscissa do ponto A, o número menos 4 é a abscissa do ponto P. Uma coisa interessante a se observar em relação aos números inteiros é a distância que um número está do número zero na reta numérica. Essa distância a gente chama de módulo ou de valor absoluto do número inteiro. Eu destaquei 2 números aqui para a gente tomar como exemplo. Um ponto A, cuja abscissa é o número mais 6, e um ponto B, cuja abscissa é menos 5. Vamos observar que a distância do zero até chegar em mais 6 é exatamente 6 unidades. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 unidades a distância entre o zero e o ponto A. A distância entre o zero e o menos 5, que é a abscissa do ponto B, é exatamente 5 unidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, essa distância, a distância do zero até chegar a um determinado número, seja à direita do zero, positivo, ou à esquerda, a gente vai chamar de módulo do número. Então, eu digo que o módulo do número mais 6 é 6, o módulo do número menos 5 é 5. O módulo é representado por 2 barrinhas. Então, desse modo, eu digo que o módulo do número mais 6, isso aqui a gente lê, módulo de mais 6 é igual a 6. Por quê? Porque 6 é exatamente a distância entre o zero até chegar no mais 6. O módulo do menos 5 é 5, porque a distância entre 0 e o menos 5 é 5. E qual é o módulo do zero? O módulo do zero é 0, porque a distância de 0 até ele mesmo é 0. Se eu quiser calcular o módulo de um número qualquer, seja qual for o número, positivo ou negativo, observe que o módulo, o resultado vai ficar sempre positivo, sem sinal. Por quê? Porque o módulo representa distância, e distância não pode ser negativa. Então, seguindo mais alguns exemplos, se eu quiser calcular o módulo de 15, observe que 15 aqui é positivo. O módulo de 15 é 15. O módulo de menos 17, ou seja, a distância do zero até chegar em menos 17 é 17. Falando ainda aqui dos números inteiros na reta numérica, é possível fazer a comparação entre números inteiros. Tem 2 números, eu quero saber quem é maior do que quem, ou quem é menor do que quem. A gente vai fazer a comparação usando esses 2 sinais. Esse aqui quer dizer maior que, e esse quer dizer menor que. Quando eu tiver que comparar 2 números. Por exemplo, os números positivos, vocês já aprenderam a fazer essa comparação. Eu posso dizer que
mais 2 é menor que mais 5. Mais 2 é menor que mais 5, isso é óbvio. Mas, se eu quiser comparar, por exemplo, menos 1 e... Mas se eu quiser comparar, por exemplo, menos 3 com mais 1, qual desses dois números é maior? Aí eu quero que vocês notem uma coisa, que a reta numérica vai ajudar bastante nessa comparação. Quando a gente coloca os números aqui na reta, o número que fica à esquerda sempre é menor do que quem está à direita. Então, isso já deixa claro uma coisa, que os números positivos todos são maiores do que zero. O zero é maior do que os números negativos. E desse modo eu posso afirmar que os negativos são menores do que qualquer número positivo. E qualquer número negativo é menor do que zero. Então isso já ajuda a gente a fazer essa comparação. Menos 3 está à esquerda de mais 1. Então eu posso afirmar que menos 3 é menor que mais 1. Aí a gente pode usar também a ideia de módulo para fazer essa comparação. Quando eu tiver que comparar dois números negativos, por exemplo, menos 7 e menos 10. Será qual desses dois números é maior? Ou qual é menor? Aí aqui a gente poderia utilizar a seguinte ideia. Calcular um módulo. Quando eu tiver dois números negativos, o maior sempre será o que tiver menor módulo. O maior sempre será o que tiver menor módulo. Por quê? Porque ele vai estar mais próximo do zero. Quanto mais afastado do zero for um número negativo, menor será esse número. Então, eu posso dizer que menos 7 é maior do que menos 10. Se eu fosse fazer o cálculo do módulo, o módulo de menos 7 é 7, o módulo de menos 10 é 10. Então, qual é o que tem menor módulo? 7. Significa dizer que o 7 está mais próximo do zero. Se ele está mais próximo do zero, ele é maior do que o que está mais afastado, quando estamos falando de números negativos. Do lado positivo é o contrário. Quanto maior for o módulo, maior será o número. Por exemplo, mais 17 e mais 9. Desses dois números, qual tem maior módulo? Mais 17. Tem maior módulo do que mais 9. Então, mais 17 está mais distante do zero. Então, ele é maior do que mais 9. Então, recapitulando. Se você quer comparar dois números negativos, será maior o que tiver menor módulo. Se você quer comparar dois números positivos, será maior o que tiver maior módulo. Quando se compara um número positivo com um negativo, o positivo sempre será maior do que o negativo. Quando se compara um número negativo com o zero sempre é maior do que um número negativo. Quando compara zero com um número positivo, o positivo sempre será maior do que zero. Então assim a gente finaliza essa aula. Espero ter ajudado. Vocês possam praticar bastante aí nas atividades. E até a próxima aula.